Oi, galerinha, tudo bem? Vamos hoje para nossa aula de matemática. E o que a gente vai ver? Vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 12, e é o último capítulo de matemática desse ano. Bom, gráficos, divisão e brincadeiras numéricas. É o que nós vamos ver a partir de agora. Começando com os gráficos. Mas, antes de entrar nos detalhes do gráfico, nós vamos abordar um tema muito importante a respeito do nosso... Muito importante no nosso mundo, no nosso planeta inteiro. Quem cuida do meio ambiente? Bom, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 5 de julho de 1972, em Estocolmo, na Suécia. Na abertura da primeira reunião, representantes de diversos países puderam debater a relação entre o homem e a natureza. Relação essa que tinha que ser completamente bem resolvida, bem feita, para que não houvesse prejuízo para nenhuma das partes. E no caso que a gente conhece, o prejuízo maior é sempre para a natureza. O dia foi celebrado pela primeira vez em 1974. E nesse dia que foi comemorado, em 1974, o tema abordado foi apenas uma terra. O que quer dizer? Apontava que existia um desgaste de recursos do planeta. E todos nós temos apenas uma terra, um planeta para habitar. E digamos que a cada 100 pessoas, uma realmente faz alguma coisa. Então, pensa por todos os habitantes do mundo. Como é que ficaria essa conta? Desde 1974, de lá para cá, desde esse primeiro tema, vários outros foram abordados. Várias soluções são criadas, vários projetos são colocados em práticas, mas que realmente praticam. São pouquíssimas pessoas. Então, são detalhezinhos, como a gente já viu. Pequenas coisas podem fazer grande diferença. O problema é colocar na prática do dia a dia. E essas reuniões são feitas em países diferentes para a gente poder ir abordando, para o mundo todo poder ter essa chance de recepcionar essa reunião. Em 1992 e 2012 elas aconteceram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Entre os temas muitos conversados foi o aquecimento global, proteção da biodiversidade, que a biodiversidade entre a fauna e a flora, ou seja, animais e plantas, a poluição das águas, não só da água, do solo, do ar, tudo isso fez parte das discussões a respeito da preservação do nosso planeta. Bom, aí tem esse cartaz aqui. Acabe com a poluição plástica, Dia Mundial do Meio Ambiente. Frequentemente tomamos conhecimento de alguns movimentos em defesa do meio ambiente e de combate à destruição dos recursos do planeta. Existem várias organizações nacionais, mundiais, que tomam a frente disso, que trabalham com o objetivo de fazer essa diminuição, tornar o planeta um lugar mais saudável para se viver. Indo para a página 50, ele nos traz várias opções, várias ideias de como preservar o nosso planeta, como cuidar. Aí ele fala assim, você consegue decidir entre as atitudes abaixo qual é a mais importante no cuidado do meio ambiente? Quais são elas? Preservar a biodiversidade ou cuidar da água? Plantar árvores ou reduzir os plásticos? Separar o lixo ou reduzir o consumo de carnes? Plantar uma horta orgânica ou utilizar transporte coletivos? A gente consegue estabelecer qual dessas, entre uma e outra, é mais importante? Será que tem uma mais importante que a outra? Ou ambas têm um nível de importância igual? Elas têm que se manter, os dois têm que ser feito no mesmo nível. Todos que estão ali têm que ser mantidos no mesmo nível de preservação e de cuidado. Embaixo tem 3 perguntinhas, mais para vocês conversarem em casa, vocês discutirem, mais para vocês refletirem. Então são respostas pessoais a respeito do que vocês conhecem, dos locais que vocês frequentam, como que é a preservação do meio ambiente por ali. Já na página 51, ela já inicia dizendo assim, que tal vocês prepararem uma pesquisa? Mas para a gente preparar uma pesquisa, o que a gente precisa saber? Primeiro, qual é o tema? O tema ali é para descobrir o que as pessoas à sua volta podem fazer para ajudar e cuidar com o meio ambiente. Então, o título da pesquisa pode ser Cuidados com o Meio Ambiente. Bom, vocês têm que estabelecer os dados, quais vão ser as coletas de dados. Quais são as perguntas?
Vocês podem fazer assim, estabelecer quatro perguntas, 3 perguntas. Por exemplo, na pergunta de vocês podem colocar assim, você cuida da natureza? Você separa o lixo? Você economiza água? Então assim, ao invés de colocar a resposta da pessoa, eu faço isso por isso, você pode responder apenas sim ou não, ou preencher com um palitinho assim, 1, 2, 3. Por quê? Porque vocês vão fazer uma coleta de dados quantitativas, digamos assim, das pessoas que fazem e das que não fazem. Porque no final fica mais fácil pra gente até jogar em um gráfico pra visualizar como é que foi essa coleta, como é que foi essa pesquisa. Na 51, ele dá mais detalhes sobre mais uma pesquisa. Então, assim, você e sua turma precisam preparar um roteiro para a pesquisa. Para isso, então vocês vão fazer uma pesquisa, vocês, organizando e fazer com as pessoas em casa. Vocês podem fazer as perguntas para dentro de casa mesmo. Então, vocês vão ler e aí embaixo tem uma sugestão de como poderia ser essa ficha de pesquisa. A idade da pessoa, o sexo da pessoa, qual a idade é mais importante cuidado, que atitude. Então, tem um roteiro ali embaixo que vocês podem seguir para fazer essa pesquisa. Aí na página 52, na segunda questão, ele traz os exemplos como é que vocês podem organizar a coleta de dados depois. Vocês podem fazer essa ficha e colocar ali masculino e feminino e como foi que as pessoas responderam. Se foi mais de uma pessoa que disse que a atitude mais importante é a fauna, é preservar a fauna e a flora, um risquinho apenas, conforme está aqui. Então ele separou as perguntas, colocou quais foram as atitudes mais importantes, dividiu entre respostas masculinas e femininas e foi colocando só o tracinho. Um tracinho para uma pessoa, 2 tracinhos para 2 pessoas, 3 tracinhos para 3 pessoas. Fica mais fácil depois para a gente contar e coletar os dados. Na letra B, vocês vão escolher quais dessas atitudes dos quadrinhos ali, preservar a natureza, cuidar da água, vocês podem escolher umas 5 ou 6 dessas alternativas. Aí vocês podem selecionar por idade ou por sexo também, masculino ou feminino. E colocar, por exemplo, se for só por idade, pode colocar até 18 anos, de 18 a 30, de 18 a 40, aí na terceira mais de 40. Dividir a tabela assim. Daí ela vai ficar desse modo, fica mais fácil de vocês entenderem e dividirem as tabelas. Por que isso? Porque numa pesquisa, quando a gente vai olhar já o resultado, ela já traz uma ficha técnica pra gente, já traz um resultado. Quantas pessoas no total foram entrevistadas? Quantas foram até 18 anos? Quantas entrevistadas foram de 18 a 40 anos? Quantas entrevistadas foram acima de 40 anos? Quantos foram homens? Quantos foram mulheres? Isso é importante para fechar depois um total e um resultado da pesquisa. Na 53, depois eu preciso que vocês me mandem o resultado para eu preencher e fazer e mostrar para vocês como é que ficou a coleta de dados de todo mundo. Para ficar mais fácil de eu desenvolver um resultado total da pesquisa de todos vocês. No livro de atividades, vocês vão poder visualizar melhor o que a prof falou aqui. Bom, seguinte. Aqui tem a pesquisa com todos os dados dela escolhidos, certo? Quais são as atitudes, mulheres e homens? Bom, na primeira tem a quantidade de mulheres e de homens. O que eu falei desses tracinhos? Aqui quer dizer que só um homem respondeu, aqui 4, aqui 3 e aqui 2. Cada tracinho representa uma pessoa. Depois, para colocar no gráfico, ele contou e colocou ali. O laranja são as mulheres e o roxinho os homens. Aí ele vai perguntar, de todos esses gráficos aqui, desses 4 gráficos aqui, qual deles representa o resultado final dessa coleta de dados aqui? É isso que vocês vão ter que responder. Já na 46, vocês vão responder só a 2, porque depois, a letra A, eu vou mostrar para vocês como é que foi a minha pesquisa, feita eu perguntando para cada um de vocês. Tá bom, turma? Qualquer dúvida na hora de coletar os dados, fazer a preenchimento das tabelas, me chamem que eu ajudo vocês. Outra coisa, nós continuamos na nossa semana do pensando.
E o que que a prof vai querer de vocês? Dentro do kit foi uma folha com um balão de pensamento. Como nós estamos falando a respeito de meio ambiente, dos cuidados que temos que ter, a falta de cuidado ela pode refletir num futuro não tão legal para humanos, para animais, para a natureza. Bom, o que eu quero de vocês nesse balão? Eu quero que vocês escrevam assim: quando eu penso no futuro, eu penso... O que vocês acham? Como é que vai ser o futuro de vocês? Como é que vocês pensam a longo prazo? Como é que vai estar o mundo? Como é que vocês vão estar? Como é que vai estar a família de vocês? A escola? É esse pensamento que eu quero. Tirem o que vocês têm na cachola de pensamentos a respeito do futuro e coloquem nesse balãozinho de pensamento. Tá bom, então vá. Beijos e até mais.